tarde, gente. Eu sou Juliana Carneiro, eu sou gerente da Gevisa, da sede, e nós estamos aqui hoje com Milândia Lima, a referência técnica de agravos da Gevisa, e como convidado também para iniciar um projeto que gravar apresentações com oficinas de vários temas relevantes sobre os agravos. O nosso objetivo com isso é levar informações com qualificação para as unidades de atendimento, tanto da atenção básica como da média e alta complexidade. Milândia, pode falar. Olá, colegas. Como o Júlio falou, sou Milândia Lima. Eu estou como referência técnica da Gevisa, do Distrito Sanitário 7. E hoje nós iremos iniciar esse belo projeto de capacitação profissional nessa modalidade de aulas assíncronas. Nessa nossa primeira aula, nós falaremos sobre as arboviroses. E para isso, nada mais justo do que a gente contar com a colaboração do nosso querido colega, o Dr. Lucas Medeiros. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bom dia a todos e todas. Eu sou Lucas, veterinário, trabalho lá na OVEP, sou responsável por alguns agravos, como vigilância dos atendimentos antirrábicos, arboviroses, esporotricose, animais peçonhentos e esquistossomose. E hoje estou aqui para falar com vocês um pouco sobre arboviroses e a notificação das arboviroses. Se liga, fica ligada, hein? Então, vamos começar. Eu vou compartilhar agora a minha tela. E vamos falar um pouco sobre a vigilância e a situação epidemiológica em Camaçari das arboviroses. Bem, as arboviroses são doenças transmitidas por artrópodes, no caso os mosquitos, e ela vem do termo artrópode-borne vírus, por isso ela pega aí, como vocês veem na tela, o AR, o BO e o VIR. Interessante, né? Porque muitas pessoas já me perguntaram se era por causa das árvores ou regiões arbóreas, mas não, tem a ver com esse termo estrangeiro. E hoje a gente usa o arbovírus, o termo arbovírus baseado nesse termo. Elas incluem um grupo extenso de vírus, né, que são responsáveis por diversas doenças, não apenas a dengue, a zika e a chikungunya, mas também o roccio, a febre amarela, a febre de Maiaro, a encefalite do vírus do Nilo Ocidental, a encefalite de Santos Luís, entre outras arboviroses. Tem o Oropouche também. Mas as que mais chamam a nossa atenção são a dengue, a zika e a chikungunya. São chamadas as arboviroses urbanas. Bem, como vetores, a gente tem o Culex e o Aedes dessas arboviroses, sendo que para as arboviroses urbanas, o principal transmissor é o Aedes, em especial o Aedes aegypti, né? Que no Brasil é o principal transmissor, e é o que está associado à transmissão da dengue, da zika e da chikungunya. Atualmente, a dengue, o dengue vírus, ele é codificado como dengue, o zika vírus é codificado como ZIKV e o chikungunya vírus como CHIKV. Dentro desses agentes etiológicos, né, eles são de RNA simples, de uma forma geral. O dengue vírus, ele tem 4 sorotipos, né? A zika vírus pertence a flavivírus, família flavivirida, também com RNA simples. Para o período de incubação, né, do dengue vírus, ele tem mais ou menos de 4 a 10 dias. O período de viremia, que é aquele período onde a gente pode encontrar ainda o vírus circulante no sangue, geralmente se estende até o 5º dia. A chikungunya, para o vírus da chikungunya, são um período de incubação de torno de 1 a 12 dias. E o seu período de viremia pode se encontrar até 10 dias. Esses períodos de viremia são importantes para que a gente depois possa
pensar em investigação e coleta de exames, tá? Então, é importante que a gente conheça um pouco disso para que a gente possa entender por que alguns tipos de exames têm prazos. E isso, na nossa rotina, é muito importante, porque a velocidade que a notificação chega para nós vai interferir exatamente nesse período de coleta e diagnóstico. E isso vai interferir no resultado final de a gente encerrar um caso confirmado pela arbovirose, né, ou pelo vírus específico, Zika, dengue, chikungunya, ou não. Ou a gente ficar com esse caso inconclusivo, porque a gente não tem um resultado laboratorial. E a gente vai entender mais especificamente por que a importância desse resultado laboratorial mais à frente, tá? O Zika vírus ele tem um período de incubação de torno de 2 a 7 dias, e a viremia dele tem está até o 5º dia, mais ou menos, do início dos sintomas, tá? A dengue é uma doença que ocorre de uma forma continuada, ela tem picos, né? A gente teve em 2015 em Camaçari, depois em 2019, 2020 também foi um ano com muitos casos, mas a gente vai dar uma olhada melhor nesses dados, né? Com um decréscimo no ano passado, e esse ano até agora também ainda se mantém um número de notificações relativamente baixo com relação ao ano de 2019 e 2020, mas esperamos que no período mais à frente, nos meses mais à frente, maio, junho, esse número aumente, essas notificações aumentem. Tá? Os casos de chikungunya começaram a ser registrados mais ou menos em 2014, né? E em 2015, o Zika, em Camaçari, a gente teve os primeiros casos registrados no Brasil aqui, tá? Na Bahia, aqui. Bem, com relação às manifestações clínicas, a dengue ela se divide em algumas fases, né? A fase febril, que é a fase normalmente inicial, onde se apresenta uma febre alta. É importante a gente definir e ter isso em vista, porque isso vai interferir na definição de caso suspeito para dengue. Essa febre alta, né? Com início abrupto, com uma duração razoável de 2 até 7 dias, com outros sintomas associados como dor de cabeça, mialgia, dor articular, talvez até edema às vezes, dor retroorbitária, né? Anorexia, náuseas, vômitos, petequias às vezes em algumas situações, né? Exantemas, de uma forma geralmente maculopapular. Então, esses sintomas podem surgir em conjunto. E a observação desses sintomas vai ser muito importante para a gente poder observar justamente o critério de caso suspeito. Então, essa fase febril é a fase onde normalmente os pacientes podem aparecer e que, com esses sintomas, a gente pode levantar suspeita e fazer a notificação para dengue. A fase crítica é uma fase já com declínio da febre, mas a pessoa passa a ter alguns sinais de alarme. Isso pode acontecer, né, devido a algumas alterações fisiológicas no corpo do paciente, com extravasamento de líquidos, de plasma, hemorragias. E essa evolução da fase crítica ela pode evoluir para um dengue grave com sinais hemorrágicos, e isso pode concluir ou se encerrar num óbito, né? Um óbito do paciente. A fase de recuperação, né, ocorre geralmente 1 a 2 dias após a fase crítica ou a fase mais grave que o paciente estava. Há uma reabsorção desse fluido que foi extravasado, né? É uma melhora geral e gradual do estado do paciente, um retorno progressivo de apetite e algumas outras funções, né? E esse paciente ainda pode apresentar, né, exantemas e acompanhado ou não de prurido, né? Dentre os sinais de alarme, nós temos dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, hipotensão postural ou lipotímia,
letargia ou irritabilidade, hepatomegalia, sangramento de mucosa, aumento progressivo do hematócrito. Lembrando que basta um desses sinais para já ser considerado uma dengue com sinais de alarme. Ah, é? Dengue já com necessidade da nossa atenção mais apurada e uma atenção mais voltada para o manejo clínico adequado e rápido, oportuno para esse paciente. Sinais de choque, a gente pode ter aí esses sinais listados: o pulso rápido e fraco, hipotensão arterial, a pressão arterial, né, alterada, extremidades frias, enchimento capilar lento, pele úmida, oligúria. Aí está uma imagem típica de exantema maculopapular. É muito importante porque, às vezes, pode ser a diferença entre uma alergia, né, uns sinais alérgicos a algum produto, alguma substância, pode ser até o diferencial. Ah, agora eu entendi! Bem, é interessante observar a questão dos sintomas, porque quando a gente fala de dengue, zika e chikungunya, em relação aos sintomas, elas são muito parecidas. Então, na clínica, vai ser difícil fechar um diagnóstico para dengue, para zika ou para chikungunya, porque elas são variáveis. Se vocês olharem esse quadro, vocês vão ver que todos os sinais estão presentes, né, em todas as arboviroses. A questão é que é a intensidade desses sintomas como aparece em cada uma. Então, se vocês observarem aí os sintomas, por exemplo, dor de cabeça é mais intensa na dengue, na zika e na chikungunya é menos intensa. Mas como é que a gente mede essa questão de intensidade? Qual é o instrumento que a gente usa? Isso é muito empírico, mas mais, eu acredito que isso aí é mais para mostrar que varia mais a intensidade, né? É difícil você ter um quadro clínico muito claro de dengue, entre dengue, zika e chikungunya. Até mesmo porque a zika pode ter todos os sintomas que tem na dengue. Dor articular, na chikungunya também, né? Dor articular, edema, prurido, exantema. Mas o que vai ajudar a diferenciar e a definir o critério de caso suspeito é o conceito. E aí esse conceito é que vai guiar. Mas se for pelos sintomas, a gente não fecha o diagnóstico. A gente vai precisar pelo laboratorial. Aí alguns outros casos, né? O acometimento neurológico, dor nas articulações, a gente vê, por exemplo, é mais frequente na chikungunya do que na zika, na dengue é mais leve, mas pode ocorrer. E aí a gente fica confuso se for pelos sintomas clínicos. Aí mais um quadro, esse baseado no Guia de Vigilância atual do Ministério da Saúde, o Guia de Vigilância 2021. É um guia muito importante, como um livro de consulta, onde vocês podem tirar suas dúvidas sobre esses agravos. As complicações na dengue podem ser mais a febre hemorrágica, né? E algumas outras, a artralgia intensa, com o risco de cronificação, a síndrome de Guillain-Barré, a chikungunya, e na zika, também a síndrome de Guillain-Barré e a síndrome congênita do vírus Zika, que é mais relacionada, né, à microcefalia. Para o diagnóstico dessas arboviroses, existem dois tipos de métodos, os diretos e os indiretos. Os diretos visam o isolamento do vírus, e aí esses métodos diretos vão estar intimamente relacionados com a data do início dos sintomas e a data da coleta. Agora todas as peças se encaixaram. Se eu perdi esse tempo, eu perco a chance de fazer um método direto e vou ter que partir para um indireto. E aí eu perco a chance de isolar o vírus e saber, por exemplo, qual é a variante, o sorotipo da dengue, né? Se é o dengue 1, dengue 2, dengue 3, e aí eu fico cego para saber qual é o sorotipo que está circulando no município, por exemplo. Então, o que a gente usa mais seria, né, o RT-PCR, ou a pesquisa de vírus, o isolamento viral. A gente solicita, né? Tem, para os métodos indiretos, que a gente mais usa é a pesquisa de anticorpos, IgM, por teste sorológico, a gente manda para o LACEN. O LACEN exige que o critério de caso suspeito seja cumprido para receber a amostra. Pesquisa de antígeno NS1 também é importante. A gente, quando é possível, a gente tenta. O PRNT também é um outro método.
Para diagnóstico diferencial da dengue, temos aí a síndrome febril, síndrome exantemática, febril, e aí entram essas doenças todas aí relatadas, síndrome hemorrágica febril, síndrome dolorosa abdominal, síndrome de choque, síndrome meníngea, e em especial, as que mais chamam atenção para diagnóstico diferencial são chikungunya e zika. Tá? São as que mais chamam atenção, porque exatamente como eu falei, elas são muito parecidas clinicamente. Então, apenas o diagnóstico laboratorial é que vai diferenciar. E às vezes a gente até tem a ocorrência das duas ou das três arboviroses urbanas, no caso dengue, zika e chikungunya, ocorrendo concomitantemente. O resultado sai positivo para a IgM das três. Eu já vi isso acontecer. A chikungunya, né, a pesquisa do vírus, a pesquisa do genoma pelo RT-PCR, também a pesquisa de anticorpos IgM e IgG, é o que atualmente é mais feito no município, justamente por causa do prazo de coleta. Então, o paciente, quando a notificação chega, a gente já passou desses 5 a 6 dias para a coleta desses exames, porque para justamente o isolamento do vírus, eu tenho até 5 dias, mais ou menos. Vocês lembram daquele período de viremia, né? Então, 5 a 6 dias, mais ou menos, para coletar e fazer o isolamento do vírus. Se eu perco esse prazo, eu só vou conseguir observar os anticorpos. Então, esse prazo do início dos sintomas para o início o fim do período de viremia vai interferir na minha decisão do que é que eu vou fazer enquanto exame, do que é que eu vou solicitar enquanto exame. Tá? E lembrando que IgG positivo não confirma que o paciente teve uma infecção recente, mas é uma infecção antiga. Diagnóstico diferencial para chikungunya, temos aí a dengue, zika também, malária, leptospirose, febre reumática, artrite séptica, sífilis, doenças autoimunes, maiaro, que é uma arbovirose também, e oropusche, que é uma arbovirose muito parecida com a dengue clássica, só que menos letal, felizmente, né? Para zika, algo muito parecido também do que para dengue e chikungunya, o IgM ou isolamento do vírus. O IgM é o exame que é mais feito, porque a gente justamente já perdeu esse prazo, o período para coletar, para encontrar o vírus ali, então a gente termina fazendo a pesquisa de anticorpos. Diagnóstico diferencial, também aí temos várias parecidas com a chikungunya, né? Rickettsiosis também, outros enteroviroses, dengue, maiaro e oropus. Vocês veem que essas arboviroses são todas muito parecidas e são todas muito diagnóstico diferencial de uma da outra. Então, o que vai dar realmente a diferença, como eu já tinha dito, é o diagnóstico laboratorial. A política de enfrentamento das epidemias está baseada no controle vetorial dessas doenças, né? Lembrando que esse bloqueio de foco ele exige uma celeridade no encaminhamento na notificação, encaminhamento dessa notificação para a instância pertinente, no caso os distritos, da unidade para os distritos, porque justamente existe um prazo do início dos sintomas até o 15º dia, que é o prazo em que o CCZ tem para realizar esse bloqueio de foco, que é oportuno para a realização do bloqueio de foco. Se não cumprir esse prazo, passados 15 dias, se perdeu a oportunidade, não é mais interessante fazer o bloqueio de foco, porque o vírus, teoricamente, já se espalhou naquela área e a gente perdeu a oportunidade de prevenir isso. Vou falar um pouquinho da situação de Camaçari. 2019 foi um ano que chamou muita atenção, né? Se a gente for olhar o coeficiente de incidência, isso é importante para a gente observar algumas questões com relação aos vírus. Em 2019 foi muito alto, a gente teve 577, voltando aqui, 577 pessoas para cada 100 mil, né? Para casos notificados. Vejam quanto foi alto. De confirmados foram 267,44 pessoas para cada 100 mil pessoas de Camaçari. Para chikungunya, 283,48 para notificados e confirmados 208,93, quase 209. Zika, temos aqui 49,5, 13,4. 2020 a gente já teve uma queda,
foi o ano que a gente teve menos casos. Então, a gente já teve menos pessoas, uma taxa de incidência, um coeficiente de incidência menor do que com relação a 2019. Então, vocês percebem que em 2020 houve um decréscimo ao contrário do que se esperava. Se esperava um aumento com relação a 2019, mas houve um decréscimo, né, em todas as arboviroses. E em 2021, um decréscimo maior ainda, fechamos com 56 pessoas,19 de casos notificados por 100 mil, 10,18. Então, as medidas de controle, elas servem justamente para a gente manter os números nesses patamares ou até menores, o que se deseja, né? É que menos pessoas adoeçam. Mas, para isso, a gente precisa de notificação, para a gente saber onde é que está surgindo pessoas doentes, bolsões com pessoas infectadas, para a gente poder realizar o bloqueio de foco dentro do prazo oportuno. Se a gente perder esse prazo, a gente vai ocorrer que ocorreu em 2019, 2020, óbitos, e a gente não quer isso. Isso fica muito feio para a gente. Zika. Aí é uma curva para vocês observarem como é que foi a dengue de 2010 a 2020, o histórico. Lembrando que 2015 foi considerado um ano epidêmico, mas em 2019 a gente teve um boom muito maior do que em 2015. Aí é por confirmados também, vocês conseguem ver a mesma tendência com relação ao número de notificados, a taxa de incidência. E aí vocês veem em 2007 o pico com relação a 2015, que foi um ano epidêmico, 134,5 pessoas por 100 mil, para 267, 4 por 100 mil. Quase que dobrou, né? Para a chikungunya, que a gente começou a acompanhar em 2015, a gente tem aí esses quadros, lembrando em 2019 e 2020, ano epidêmico, olha a explosão, não chegou ao número de notificados que ultrapassou muito o número de notificados que ocorreu em 2015, quando surgiu. Veja, em 2019 e 2020, foram muitos casos, quase 1.000 casos em 2020, 850, quase 850 casos em 2019. Zika, a gente não coloquei aí 2016, porque a gente teve um boom de casos suspeitos de Zika, muito grande, foram mais de 5.000 casos, então não ficaria legal aí, ele iria apagar os outros, então não coloquei. Coloquei apenas de 2016 até 2021, a gente teve um boom em 2019, com relação a 2016, 148 casos, quase 3 vezes mais. Aí estão os dados para vocês observarem em números, vírus Zika, 5.900, quase 6.000 casos, né? Foi em 2015, e aí a gente vem observando uma queda em 2016, com um aumento sensível em 2018, mas em 2019 ocorreu a explosão. 2018 já foi um prenúncio, né? Mas ainda assim ainda estava abaixo com relação a 2019, mas ocorreu o boom em 2019, 2020 houve um decréscimo relativo, com relação à chikungunya, né? A chikungunya, na verdade, teve um aumentozinho, mas a dengue houve um decréscimo e a zika também. Mas eu trago que esses números, eles representam o que a gente recebe. Pode ocorrer subnotificação? Pode. Eu acredito que ocorre muita subnotificação, às vezes por uma questão até de acurácia na hora de determinar o critério de caso suspeito, usar esse critério de caso suspeito para notificar. Então, é importante que a gente tenha esses dados, porque isso vai ajudando a gente a traçar o perfil do município, e conhecer cada dia melhor a territorialidade dos agravos e estar focando as ações onde tem mais casos humanos, né? Então, é importante a gente ter esses dados, é muito importante. Em 2022, aqui embaixo, dados de até ontem, né? 41 casos notificados de dengue, 2 confirmados, 16 casos notificados de chikungunya, 1 confirmado. Os confirmados estão entre parênteses. Esse é um diagrama de controle relativamente atualizado. Vocês percebem, essa linha laranja é o limite epidêmico. O que ultrapassa essa linha é considerado epidemia, tá? A linha cinza é a média, né? E o limite inferior é a linha azul. Então, o que ultrapassa essa linha laranja é considerado epidemia. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente ficou em 2020 e 2019.
Esse é o gráfico que eu sobrepus 2020 e 2019. Vocês observarem, 2019 são as linhas amarelas e a linha lilás é o limite em que a gente pode considerar uma epidemia. Vejam o número, o quanto a linha amarela e a linha azul ultrapassa a linha lilás. O que era lilás é o máximo esperado, a partir dali já é considerado epidemia. 2019, 2020 houve essa explosão aí. Elas ultrapassam muito esses limites lilazes aí. Então foi isso que aconteceu e a gente precisa estar atento justamente à notificação para a gente estar fazendo esse bloqueio de foco em tempo oportuno. 2020 foi tão grande a explosão, 2019 foi tão grande a explosão que nem aparece aqui no gráfico. A ponta dele não aparece. É lá em cima. Por faixa etária, né, sexo e faixa etária, a gente tem aí as faixas etárias mais atingidas é de 20 a 49 anos, né? Homens um pouco mais do que mulheres, né, o sexo masculino, para dengue, para chikungunya, também aí um pouco mais nessa fase de 20 a 49, um pouquinho mais também o pessoal de 50 a 59. Zika, a gente tem menos dados para apresentar, porque realmente é menor o número de notificações, e a gente espera melhorar o número de notificações, porque uma vez que está negativo para dengue, a gente pode levantar suspeita para zika. Se não bater o critério para dengue, pode bater o critério para zika. E a gente precisa entender os critérios, que é justamente o que a gente vai falar já já. Os casos notificados de dengue em 2021, aí vocês têm as localidades onde a gente teve casos. Esse vazio lá no extremo, no outro extremo, é preocupante, porque essas notificações vêm faltando à localidade onde o paciente reside, e a gente perde essas informações. Quanto mais qualidade nas informações a gente tiver, melhor para nós, melhor para mostrar para a gestão o que a gente precisa, melhor para pleitear questões necessárias para o controle dessas arboviroses. Tá? Chikungunya, as localidades de 2021, sempre o vazio ali na extremidade, com o distrito, o advento do distrito de Abrantes, a gente teve um aumento do número de notificações das arboviroses em algumas localidades que antes a gente não tinha notícia. Esperamos também, com o distrito da SEG, ter esse incremento. Acredito que vai ocorrer uma melhora significativa no número de notificações e na qualidade das notificações, para a gente poder ter mais acurácia na hora de tomar as nossas decisões. Aí é para a Zika, mostrando, né, a dispersão no município, nas localidades, mas Zika, muitas vezes, o que a gente descarta dengue, a gente pode fazer para Zika. Tá? A gente pode fazer a notificação para suspeita de Zika, segundo o critério que a gente vai ver. Essa é a ficha de notificação de dengue e chikungunya. Tá? Poderia ser Zika. Acho que o Ministério poderia acrescentar o número 3 ali do lado de chikungunya e botar Zika, porque já que elas são muito parecidas, poderiam ser 3 fichas. Ou poderia ser a ficha para os 3 agravos. Mas, infelizmente, a gente não tem uma ficha para Zika. Fico no aguardo de algum dia a gente ter. É uma ficha inespecífica que a gente tem para Zika, é de notificação geral, então não é específica como essa. Mas hoje a ficha que a gente usa é essa de dengue e chikungunya. A outra ficha de dengue não é mais usada. Tá? Então, quem enviar essas fichas de dengue, vou mandar de volta, porque não se usa mais essa ficha, a gente não lança mais no Sinan essa ficha de dengue antiga. É essa ficha atual, e vocês veem no topo o critério de caso suspeito de dengue e o caso suspeito de chikungunya. É importante que se tenha conhecimento desse critério para poder justamente, na hora do envio da amostra, a gente está cumprindo o critério, senão a ACM não aceita. Tá? Se, por exemplo, o critério, no caso de dengue, febre, né, e que apresente 2 ou mais das seguintes manifestações: náuseas, vômitos, exantema, mialgias, cefaleia, dor retroorbital, petequias ou prova do ácido positivo e leucopenia. Então, 2 desses seguintes sintomas: febre e mais 2. Se a pessoa esteve em uma área, viajou para uma área onde ocorre a transmissão de dengue,
há mais de 14 dias, pelo menos. Se ela está tendo essa febre de 2 a 7 dias e tem esses sintomas associados, caso suspeito de dengue. Caso suspeito de chikungunya, febre e artralgia ou artrite intensa. Se já tem febre e artralgia ou artrite intensa, a gente pode suspeitar de chikungunya. E se houver o histórico de ela residir ou ter viajado para uma área até 14 dias antes, onde ocorre a transmissão da chikungunya, também é um caso, critério de caso suspeito. Se liga, fica ligado, hein? Zika já é um pouquinho diferente, né? Para Zika, ele tem que apresentar exantema macular e um dos seguintes sintomas, ou não, e um dos seguintes sintomas: febre, hiperemia conjuntival, conjuntivite não purulenta, artralgia ou poliartralgia, edema periarticular. Então, ele apresentando algum desses sintomas junto com exantema já é um caso suspeito de Zika também. Então, muitos casos que chegam de suspeito de rubéola, sarampo, muitas vezes são descartados para rubéola e sarampo, podem ser notificados e investigados para Zika, que é diagnóstico diferencial. Então, a gente tem essa questão. A Zika pode ter febre subclínica e não necessariamente a febre está presente. Essa é a parte de baixo da frente da ficha de notificação. Esses dados precisam ser em 31, 32, 33, 34. São necessários que sejam preenchidos. Os campos 35 em diante são preenchidos por quem faz a coleta, o envio de amostra do paciente. Tá? Vocês veem aí a data da primeira coleta para o IgM, tá vendo? A primeira amostra e a segunda amostra, o PRNT, o NS1 para dengue, IgM para dengue, a pesquisa de sorotipo no campo 47, no campo 48, histopatologia, para caso de óbitos, né? Se houver óbito. Então, essa parte até o campo 34, a unidade precisa preencher, o profissional que está atendendo precisa preencher, porque é quem está diante do paciente. E esses dados são coletados naquela hora. Aí o campo de trás, a parte inicial, se ocorreu a hospitalização. No campo 62, a gente tem a classificação, se foi descartado, se é dengue com sinais de alarme ou dengue grave. Qual foi o critério de confirmação, se foi laboratorial, se foi clínico epidemiológico. A apresentação clínica normalmente é para chikungunya, se é aguda ou crônica. A maior parte que aparece para a gente é aguda. A evolução do caso, se foi cura. Cura é um pouco complicado, porque no caso de você ter sequelas da chikungunya, você atesta a cura como, né? Então, é um pouco complicado, mas o óbito, né, a evolução, a data de encerramento no campo 67. A parte de baixo da ficha tem esse campo para preenchimento para dengue de sinais de alarme e dengue grave. Vocês veem aí os quadradinhos para marcar um é sim, 2 é não. Dengue grave também, basta ter um, já levanta-se, né, a suspeita de dengue grave. E embaixo os campos, o campo de observação e identificação do profissional, lembrando que a observação é sempre importante, porque se houver alguma particularidade, é necessário que seja informado para que o profissional que está fazendo a investigação tenha essa informação. E o profissional investigador que preencheu a ficha é para a gente saber a quem recorrer em caso de alguma dúvida, para a gente procurar a pessoa e saber quem coletou aquela informação, se pode dar mais informações. Aqui são alguns cursos que quem está no atendimento de pacientes nas unidades podem estar realizando no UnaSUS, né? O curso de abordagem clínica na atenção básica para Zika, para chikungunya e para dengue. São cursos com certificado. A UnaSUS é uma instituição séria, né? Os cursos têm certificados, é importante, são muito importantes esses cursos, que vão ajudar vocês e dar subsídio para o acompanhamento desses pacientes, tá? Monitoramento da síndrome congênita, né? 48 notificações, 13 descartadas até essa data, 21 diagnósticos confirmados, 3 óbitos.
um resíduo por pior, 4 casos de investigação, 6 inconclusivos e outros de outro município. E aqui eu concluo minha apresentação, abro o espaço para a gente bater um debate, ter um debate agora com Juliana e Vilândia. Isso. Muito obrigada, Lucas. Era exatamente isso que a gente esperava encontrar. Ao longo da sua apresentação, algumas dúvidas foram surgindo, mas você mesmo foi esclarecendo, né? Quando você fala muito sobre os critérios, não é? Para a coleta da sorologia. Só deixando claro mesmo aqui, a minha pergunta é a seguinte, porque essa aula é endereçada às equipes que atendem esses usuários, né, com suspeita. Então, um profissional pode perguntar, para fazer a sorologia para dengue, zika, chikungunya, eu devo preencher a guia do SUS e encaminhar o meu usuário para a regulação? Não. A nossa rede aqui em Camaçari, do SUS, não faz essa sorologia. Então, o que acontece? O importante aqui é a gente fortalecer a informação da notificação do caso suspeito. Com essa notificação chegando em tempo oportuno aqui na Gevisa ou diretamente até a vocês na COVEP, nós vamos providenciar a coleta, claro, baseado nos critérios, né? Naqueles critérios que você elencou aí. A exigência houve até por um tempo uma abertura para outras entidades realizarem esses exames, mas a exigência normalmente é que o resultado seja de um laboratório oficial para poder encerrar o caso. No caso, o LACEN é o oficial do Estado. Então, a gente encaminha para o LACEN, por isso que a notificação é feita, a gente faz a investigação, coleta e encaminha para o LACEN. Às vezes, o paciente ele já tem um diagnóstico da rede particular, porque a rede solicitou, ele tem um plano, ele foi e fez, a gente tenta aproveitar. Mas, se for um resultado inconclusivo, a gente vai tentar fazer a coleta, encaminhar para o LACEN e fazer essa investigação se estiver no prazo oportuno. Lembrando também aqui, a Zika não tem uma ficha de notificação específica. Isso é legal também, porque algumas pessoas pegam a ficha de notificação que tem dengue e chikungunya e escrevem o nome Zika, né? Então, não precisa. Vocês podem pegar a ficha de notificação individual e fazer a notificação da Zika, entendeu? Colocar as observações lá e fazer. É isso. Rila, você quer falar alguma coisa, querida? Apenas reforçar essa questão do tempo oportuno, que é de extrema importância para a gente. A partir daí que essa notificação chega para a gente, é que a gente vai conseguir dar celeridade a essas ações. No drive de toda a unidade, o Lucas falou sobre o guia epidemiológico. Vocês já possuem esse guia lá no drive da unidade. Não é uma pastinha de agrafos, vocês podem buscar e encontrar esse guia lá no drive. Chama atenção também a questão das subnotificações. A gente ainda está no período pandêmico, né, do Covid-19, e a gente não pode deixar de pensar que a gente tem ainda as hamburgueroses circulantes. Será que esse número reduzido que a gente está tendo neste ano está reduzido mesmo, a gente está tendo subnotificação? Vamos parar e pensar um pouquinho mais a respeito disso, porque as hamburgueroses podem estar aí e a gente não está notificando. Houve uma redução, realmente foi uma tendência no Estado, Ilândia, mas realmente o quanto é que essa redução foi, a gente fica com essa dúvida, porque a gente tem uma subnotificação crônica em andamento. E não é só uma questão de Camaçari, é uma questão da Bahia toda, praticamente, né? A gente tem a subnotificação porque o próprio sistema, os próprios hábitos da população já interferem sobre isso. Tem pacientes que eles adoecem, eles não vão na unidade, eles simplesmente só vão quando os sintomas agravam. Entrou no critério de chikungunya, notifica. A gente vai fazer essa investigação e, se for o caso, descarta ou então confirma, como coleta do exame. Quem vai fazer essa coleta? O distrito. Encaminha para o LACEN, faz o diagnóstico. É esse o processo, é esse o fluxo. A unidade recebe o paciente, faz o preenchimento da notificação. A gente está em construção dos POPs justamente para melhorar esse entendimento do fluxograma, da construção do fluxograma.
E aí é exatamente, o paciente vai na unidade, é atendido pelo médico, suspeitou da arbovirose, notifica na ficha adequada, encaminha para o distrito faz a avaliação, a investigação, coleta, se necessário, encaminha para o LACEN, e a gente vai acompanhar o resultado, né? E no retorno, o distrito pode encaminhar o resultado para as unidades para passarem para esses pacientes. E assim a gente encerra os casos. Isso. Então, isso, é importante você falar sobre os POPs, Lucas, que isso vai nortear o nosso trabalho. E a grande importância também, gente, é isso, de fluxo, entendeu? É entender o fluxo. Como o Lucas falou, atendeu o usuário, teve a suspeita, notifica, encaminha para o distrito, que a gente, em tempo oportuno, vai fazer a investigação, a coleta, a crítica dessa notificação e trabalhar em parceria com a vigilância. É isso aí, gente. Gente, vamos agradecer aqui a Lucas, né? A parceria de sempre, a disponibilidade. Nós tivemos uma experiência exitosa no final do ano passado, com a nossa primeira oficina, que foi sobre raiva, né? Atendimento antirrábico. Surtiu muito efeito, a gente avançou muito nas investigações e encerramentos dos casos, né, de antirrábica, e vamos dar prosseguimento. Hoje tivemos com arboviroses e nós vamos continuar nesse projeto de trazer oficinas de qualificação, né, de agravos. Muito obrigada. Lucas, obrigada. Juliana, estamos disponíveis, nós na COVEP, a tendência é que a gente esteja para prestar apoio a vocês, aos distritos, estamos juntos nessa busca de melhorar a assistência, de melhorar a vigilância. Lembrando que a vigilância é responsável por gerar dados, transformar esses dados que vêm da atenção, né, à saúde, transformar esses dados para algo que seja proveitoso, justamente não só para a população, mas para o andamento das atividades. Então, quando a gente busca apoiar a população, a gente está embasado em dados e não em achismo. E esses dados são produzidos pela atenção à saúde. Então, se a gente não tem esses dados, ou eles não têm uma qualidade que permita a gente usá-los e utilizá-los da maneira mais importante ou mais interessante para o município, a gente perde a oportunidade de estar antecipando e até prevenindo óbitos, situações, né, como o ano de 2019, ou até situações mais graves, porque podem surgir, quanto mais casos de dengue, mais esperados são os casos graves de dengue, né? Os óbitos por dengue e por chikungunya, em especial dengue. Mas a chikungunya traz aí a cronificação, que é um problema, a zika tem essa questão da microcefalia, então sempre fica uma espécie de sequela depois disso, né? E a gente quer evitar, e a gente evita com dados e usando esses dados em favor das ações em saúde. Então é isso aí, a gente vai encerrar por hoje. Muito obrigada, Lucas, muito obrigada, Rilândia, obrigada ao Divlan, na figura de Tami, que nos apoiou nessa ação. Obrigada. Obrigado a vocês. Boa tarde. Boa tarde.